Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Neste momento, vamos fechar levemente os nossos olhos, elevando o pensamento ao Pai. Cada um aqui está buscando alguma coisa, a paz espiritual, alguma força para vencer alguma dificuldade. E é nesse momento, meus irmãos, que cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. Vamos ter fé, vamos acreditar. Por mais difíceis que as coisas se apresentam para nós, a gente sempre tem o nosso anjo da guarda ao nosso lado para nos inspirar. O Pai não castiga ninguém. Ele dá para nós desafios. E esses desafios fazem parte da nossa evolução. Cada um ao seu modo, buscando sempre na prece, buscando sempre no fundo da sua alma aquela força para passar pelos momentos difíceis e, com certeza, a nossa alegria sempre vencerá perante as dificuldades. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz e harmonia, e que assim seja. Provavelmente esse tema me foi dado, né? Então, talvez o departamento da exposição selecionou temas para todos os expositores e aí deixou um tema especial para mim. Então, esse tema, a presença dos avós, é um capítulo do livro Constelação Familiar. O meu é mais antigo e tem essa capa. É um livro ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, e a capa nova é essa que está aqui na frente. Nesse livro, a Joana de Ângeles enaltece, corrobora, narra de forma muito convicta a importância da família. A importância da família como o primeiro núcleo que nós somos inseridos, e nesse núcleo nós vamos desenvolver, melhorar, alcançar as nossas virtudes, que é a finalidade da reencarnação. Nós nos melhorarmos moralmente como espíritos, desenvolvendo as virtudes como o amor, a bondade, a caridade, a paciência, a fraternidade, o respeito. E dentro da família, a família vai ser esse primeiro núcleo, a nossa primeira escola terrena. Uma escola que nós nos escolhemos. Nós, antes de reencarnarmos, nós fizemos uma programação reencarnatória, nos escolhemos como família e assumimos essa responsabilidade de nos auxiliarmos mutuamente. É claro que ao longo das encarnações nós voltamos juntos com as nossas famílias. Então, a cada encarnação a gente aperta mais os laços de amor. Por isso que existe uma campanha da Federação Espírita Brasileira que diz: família, aperte mais esse laço. E ao longo das nossas encarnações, nós vamos invertendo, trocando. Ora eu venho na condição de filho, ora eu venho na condição de pai, ora eu venho na condição de mãe, ora venho na condição de irmão, ora venho na condição de avó. E nós vamos intercalando essas posições, respeitando, claro, o papel de cada um nesse novo núcleo familiar que se reencontra. Às vezes, o Criador, com a sua sabedoria divina, perfeita, através da sua justiça, do seu amor e da sua misericórdia, insere uma outra pessoa que às vezes parece destoar, porque é a necessidade de, através da consanguinidade, nós nos melhorarmos. Então, às vezes a gente vê relações dentro das quatro paredes, dentro do núcleo familiar, muito difíceis, arestas muito difíceis de aparar. Porque faz parte desse compromisso. Não, eu vou te amar, nós vamos se entender.
e a gente vem como família. Esse aprendizado, ele se inicia através de uma lei chamada Lei de Sociedade, que é uma lei divina. A família vai ser a nossa primeira sociedade. E a sociedade em que nós vivemos, a grande sociedade da nação, da cidade, do município, do país, do mundo, somos cidadãos do mundo. E essa sociedade, ela está diretamente relacionada com como estão as famílias. Se a sociedade está violenta, está carente de religiosidade, de espiritualidade, se ela está agressiva, impaciente, violenta, isso significa que os nossos núcleos familiares estão desta forma. Então, como é que eu vou aprender a respeitar o outro se eu não conheço o respeito dentro das minhas quatro paredes? Se eu não conheço o amor, se eu não conheço a fraternidade, se eu não conheço a compreensão de aceitar aquele meu próximo, bem próximo, do jeito que ele é. Se eu não exerço a indulgência, se eu não exerço essa fraternidade universal que Jesus veio nos ensinar. E aí, por isso que a Joana fala que a família é o alicerce, a base do edifício maior chamado a grande sociedade em que a gente vive. E aí, essa responsabilidade de nós batalharmos, de nós vencermos o nosso individualismo, vencermos o nosso egoísmo, de exercitar o nós iniciando dentro da família. Porque nós ainda somos muito imperfeitos e a tendência é querer que prevaleça a minha vontade, o meu querer, que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que seja, sem dar razão ou sem dar margem ou sem dar um tempo para que, conversando, se pense no melhor para todas as pessoas daquele núcleo, sociedade, família. Então, esse núcleo, que é o primeiro momento do encontro na vida material, é o local de aceitação do outro, é o local, obviamente, de evolução, dessa lei de sociedade que é a convivência. E vamos falar com sinceridade, a convivência às vezes é difícil, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, existem pessoas de difícil lida. Mas por quê? Porque cada um tem as suas dificuldades, tem os seus traumas, as suas mágoas, às vezes de vidas passadas, e nem sabem interpretar o porquê disso. E aí, se eu não aprendo a conviver, eu tenho que aprender a respeitar o outro lá de pequenininho, quando os pais ensinam que a gente não pode brigar no colégio, que a gente tem que, nas brincadeiras, a gente tem que aceitar a brincadeira do né? A minha filha pequena, ela queria sempre que a brincadeira fosse do jeito que ela queria brincar. Eu disse, não, mas uma hora você brinca desse jeito, outra hora você brinca do jeito do outro coleguinha. Então, essa é a nossa função, né? De mostrar a vida com a sua realidade. Então, a vida em família é a prática, o exercício das leis de Deus. A lei de amor, a lei de caridade, a lei do trabalho. A gente vai ensinar aos nossos filhos que o trabalho é uma ferramenta e ele é magnífico. Mesmo que eu fique cansado, mas trabalhar é sensacional. Ele nos dá o sustento, ele faz com que nós conheçamos novas pessoas, ele paga a escola e as roupas e a comida dos nossos filhos, ele promove o conforto que a gente precisa de agasalho no frio, eu preciso de uma cama para descansar, eu preciso de comida para me alimentar, e é o trabalho que nos dá isso. E o trabalho é uma lei de Deus. E como é que está esse mundo que a gente vive? Em primeiro lugar, ele é proporcional ao mundo em que vivemos porque somos imperfeitos.
Se somos imperfeitos, ainda temos muitas dificuldades a vencer e a vitória vai ser a soma da vitória individual de cada um. E talvez ela não aconteça na mesma velocidade. Hoje eu aprendo a ser um pouco mais bondoso, aí a outra pessoa aprende a ser um pouco mais caridosa, um outro terceiro aprende a perdoar, e assim nós vamos melhorando o orbe no qual nós estamos inseridos. Mas sendo um planeta de expiação e provas e nós sendo espíritos imperfeitos, é natural que em alguns momentos a gente seja um pouco imaturo, um pouco irresponsável, a gente se deixa seduzir por essa onda gigante que é a onda do imediatismo, que funciona a partir de um toque de busca no Google, de um enter no computador, e a gente quer que as coisas da vida aconteçam na mesma velocidade que a internet responde às nossas perguntas. E aí a vida não funciona assim. A gente tem que ter um tempo para as coisas acontecerem. E aí é uma tendência dessa onda que está nos empurrando e é difícil nadar para fora da onda, da maré. Para deixar de ser ansioso, para ter a paciência de esperar, para entender que o trabalho que está difícil faz parte para a gente adquirir a paciência, a calma, a saber que aquilo que está acontecendo comigo faz parte de um planejamento divino para gerar aprendizado. E às vezes a gente quer as coisas num instalar de dedos. Num instalar de dedos. Já podem instalar, né? O programa do computador é estalar de dedos. Então, a gente se seduz pelos prazeres da vida material. Hoje eu vou ficar comendo pipoca, assistindo um filme porque está muito frio e aí não vem na casa espírita. Não pesando quão é importante espiritualizar-se. Desligar um pouco das coisas do mundo material e se conectar com Deus, com os espíritos protetores, que nos orientam o melhor caminho, que nos intuem para... Não faz assim, assim não é legal. Claro que o nosso livre-arbítrio vai preponderar, mas os bons conselhos, se nós estivermos sintonizados com eles, a gente vai parar um momentinho, não, acho que não é a hora de fazer isso, ou não vai ser bom tomar essa decisão. E quando a gente não se vigia, que é o orar e vigiar, para perceber, nossa, eu estou muito ansioso, hoje eu estou muito irritado, hoje eu quero que, eu estou sem paciência com o meu colega de trabalho, eu estou querendo que prepondere a minha vontade, porque quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente percebe que a gente não está seguindo a programação divina das suas leis. E quando a gente, imperfeitos que somos, imaturos que somos ainda como espíritos a evoluir, a gente pensa que o sentido da vida, porque claro, a matéria ela nos impressiona muito, mas porque a gente não exercita perceber o mundo espiritual, que está em contato conosco todo o tempo. Só que a gente não exercita essa percepção através da oração, da meditação, do respirar fundo, de escolher uma música que acalma em vez de uma música que irrita, de escolher a melhor programação na televisão, coisas que nos enobrecem, que nos fazem ficar alegres, ao invés de assistir violência, né? E aí a gente acha que o sentido da vida é o ter, o conquistar, o ter poder, o desfrutar. Eu vou desfrutar o máximo que eu posso, porque daqui a pouco eu posso morrer. Só que esse não é o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é aprender a amar, aprender a compreender, a perdoar, a tolerar, a aceitar. Esse é o verdadeiro sentido da vida. E para isso, Joana de Ângeles, nesse livro, é veemente, é precioso, é importante nós priorizarmos os nossos laços de família.
eu tenho uma frase que eu ouço sempre, que diz assim, os amigos são muito importantes. A nossa convivência com pessoas não da nossa família, claro que é muito importante. Mas na hora da necessidade, na hora do sufoco, na hora da dor, quem vai estar ao nosso lado? Se nós priorizarmos esses laços de família, vão ser os nossos familiares. E quando a gente cuida dessa ferramenta de crescimento, que é a família, que a gente aprende o respeito, a paciência, a caridade, o amor, né? Claro que a gente tem outras ferramentas, a casa espírita, a convivência no nosso ambiente de trabalho, a convivência com pessoas que nos envolvem na nossa sociedade, todas são ferramentas de crescimento e aprendizado. Mas lá na família, os constituintes da família, todos eles são ferramentas de aprendizado. Então, os genitores têm a necessidade e a responsabilidade de orientar os seus filhos, de educar, obviamente, a responsabilidade em relação às coisas da matéria, mas de reconhecer as más tendências, de retraçar a caminhada se a criança tende a ser mais egoísta ou mais agressiva, ou menos amorosa, ou não gosta de dividir o brinquedo, ou é mais irritada. A gente tem que identificar e ir lapidando esse ser para que ele enfrente depois o mundo lá fora e também esteja apto para constituir a sua própria família. Os filhos, por si só, também ensinam os pais, também são elos dessa família. Os irmãos, como é bom ter irmão, né? Eu tive a oportunidade magnífica, eu tenho 3 irmãos, então é muito bom ter irmão. A gente sabe que, às vezes, a situação do mundo não nos permite tê-los, mas quem os tem, tenho certeza que são muito felizes, né? Os tios, os dindos, todos eles fazem parte desse núcleo familiar que vai se ajudar um ao outro. E aí nós temos os avós. Os avós precisam também ter uma responsabilidade muito importante, que é respeitar a família que o filho constituiu. Se controlar ao máximo, fingindo que não está vendo, porque eles têm que educar os seus filhos como eles acham que é o certo, porque é a família deles. E aí, a Joana de Ângeles, nesse livro, ela explica que muitas vezes os filhos escolhem os seus parceiros não de uma forma tão responsável ou às vezes com imaturidade, mas eles tiveram livre-arbítrio, assim como nós também tivemos o livre-arbítrio de escolher os nossos parceiros e de constituir as nossas famílias. Então, nós temos que respeitar essa escolha. Obviamente, a gente vai aconselhar, vai auxiliar quando for solicitado, mas a gente não pode ficar lá querendo viver a vida deles, educar os filhos deles, né? A gente vai auxiliar. E a Joana de Ângeles fala muito nisso, porque às vezes a gente tem um filho, por exemplo, que teve um filho que foi concebido num momento de impulsividade, e aí esse filho não assume a responsabilidade da paternidade. E aí os avós querem então abraçar essa situação e, obviamente, a gente tem que entender que o amor é maior que tudo, né? E a gente quer dar o melhor para esse neto. Mas a gente tem que tentar chamar esse filho à responsabilidade em relação à sua paternidade, deixar ele exercer essa paternidade. A gente sabe que muitas famílias, quem cria e quem educa são os avós. Claro, existem N situações, às vezes o filho é drogadicto, o filho está sem condição naquele momento de ser o genitor daqueles netos. E aí cabe aos avós fazer isso. E é necessário para conduzir essa criança no melhor caminho.
Então, nós temos que ter cuidado, nós avós, para não sermos paternalistas, para deixarem, assim como os nossos pais, os nossos avós, deixaram o meu pai e a minha mãe conduzirem a vida deles e educarem os seus filhos. E eu tenho a bênção maior de que os meus pais foram maravilhosos, a minha mãe ainda é viva e eu me sinto privilegiada da mãe que eu tenho, né? E essa responsabilidade dos avós, então, claro, a gente não vai deixar o neto fazer coisa errada, mas a gente vai corrigir de uma outra forma, porque cabe aos pais fazer a corrigenda como genitores. Nós vamos dar o nosso bom exemplo, nós seremos amorosos, a gente não vai passar a mão nos erros que o neto comete, a gente vai dizer que aquilo não está certo, que tem que fazer direito, mas com um peso de responsabilidade diferente. Né? Por isso que os netos querem sempre ir para a casa do avô e da avó, né? Porque os avós deixam fazer tudo. Mas é porque a relação de educação é diferente. E, obviamente, a gente, como avós, não pode desdizer o que os pais ensinam. Não, o que seu pai disse não é assim, você tem que fazer assado. Não, a gente não pode fazer isso. A gente vai ter que dizer, você tem que fazer aquilo que seu pai lhe ensinou, que a sua mãe lhe ensinou. Né? E eu tento fazer tudo bem direitinho. Tudo que a minha filha diz que tem que fazer, eu obedeço, porque ela que está educando a filha dela. Né? Então, eu não dou açúcar, eu não deixo comer porcaria, só frutinha, só comida saudável, porque é a educação da mãe dela, né? E, então, aos avós está oferecida a faculdade de cooperar, de ajudar quando somos solicitados. A gente não vai invadir a casa dos filhos. Não deixa que eu faça, não deixa que eu boto para dormir, não deixa que eu dou banho. Não, a gente respeita a nossa posição de avô e de avó. Porque senão a gente vai estar ultrapassando os limites. E dá vontade, né? Não dá vontade da gente fazer tudo por eles? Porque é um momento magnífico ser avô e avó. Amar sem os tornar soberbos, ensinar sobre convivência, ensinar sobre aquele que precisa do brinquedo, sobre dividir, né? Desincumbir-se do dever que é dos pais. A estes é a responsabilidade de orientar e educar. A gente só vai complementar. Né? E a figura dos avós permanece como uma figura de respeito, porque é uma figura daquele que já viveu mais tempo. E vivendo mais tempo, cometeu erros e os consertou. Enxergou mais situações difíceis. Afinal de contas, é jovem há mais tempo. Eu me sinto jovem há mais tempo. Então, talvez uma experiência que não foi tão adequada, a gente possa aconselhar que daquela forma talvez não seja o melhor caminho. E aí, a figura do avô, muitas vezes o neto vai buscar o conselho na casa dos avós. Vô, o que eu faço? Vó, o que tu acha disso? Né? Então, porque se for perguntar para a mãe e para o pai, a mãe e o pai às vezes já vão, eu já falei, eu já te disse, não é bem assim. Então, o avô e a avó orienta com a voz da sabedoria, a voz da experiência, a voz da idade, que sem dúvida vai aconselhar, fazer as pazes com os pais, né? Porque também ama aquele filho, aquela filha. E essa posição de respeito, essa posição digna, nobre, que é os avós em relação aos netos, e a importância desse núcleo familiar que a gente precisa inserir na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu tenho uma amiga que uma vez foi num casamento do filho de amigos, né? Então, os pais desses noivos que eram amigos dessa pessoa,
e essa pessoa tem uma mediunidade de vidência e uma sensibilidade muito grande. E quando estavam os noivos e os pais no altar, ela enxergou os avós, que já eram desencarnados, e enxergou os filhos que iriam nascer através desse casal. E foi uma imagem, ela disse que foi extremamente emocionante, porque ela entendeu que ali esses genitores, esses avós estavam velando por essa família encarnada. Então, olha como o núcleo familiar, ele se estende até o mundo espiritual. Nós hoje somos avós, mas quem sabe esse meu neto hoje foi o meu tataravô de antes. Porque nós continuamos apertando os laços de família cada vez mais nas nossas encarnações. Então, a mensagem de hoje, através da Joana de Ângeles, porque isso aqui é só a tradução do que eu li no capítulo hoje, A Presença dos Avós, é que nós enalteçamos, que nós valorizemos, que nós estejamos sempre juntos e a prioridade de escolha entre essa ou essa escolha, que a escolha principal seja sempre a família. Porque ela que vai estar sempre presente nas nossas vidas, nesse plano e no outro. Tá bom? Eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento ao alto, a esse Deus que é só perfeição, que de maneira amorosa, justa, misericordiosa e bondosa, nos oportuniza a reencarnação para estarmos juntos com as nossas famílias. Que tenhamos sempre o ânimo, a vontade, a coragem, a perseverança de fazer com que ela permaneça unida, presente, que as arestas possam ser aparadas, que o amor possa ser cada vez mais regado, cultivado. E que a certeza da proteção do nosso amigo e mestre Jesus, do nosso anjo da guarda, de espíritos magníficos que nos orientam, que estão presentes nos nossos lares, na prática do Evangelho no lar, para que cada vez mais as nossas quatro paredes sejam o porto seguro, o local de descanso, de alimento, de aconchego, quando nós retornamos aos nossos lares. E assim, que a paz e a harmonia e o Evangelho do Mestre estejam presentes nessas quatro paredes e que saiamos daqui confiantes de fazer isso acontecer. Obrigada, Senhor, por este aprendizado através do Espírito da Joana de Ângeles e que essa boa energia que estamos sendo expostos aqui se perpetue por toda esta semana e também para sempre. Que assim seja.